Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu volto para falar sobre o UEFA Champions League e trazer mais uma final para vocês. É a quarta final que eu faço aqui de vídeo no canal, então fico muito feliz por tudo. É o vídeo que eu mais gosto de fazer, a competição que eu mais gosto. Irado demais poder falar de mais uma final. Mas, antes de começar o vídeo, peço para você vir aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição no canal, me ajuda bastante. Caso você ainda assista os vídeos aqui e não seja inscrito, por favor, me ajude. Deixa aqui seu comentário também, deixa o seu like, que obviamente vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que, de certa forma, mais pessoas vão saber do meu conteúdo e vão saber dessa grande final. É isso, bora para mais um vídeo, mais uma final de Champions League. Como vocês sabem, eu gosto de analisar a partida final, os confrontos. Eu vou falar um pouco como as equipes chegam para essa final, um pouco das estatísticas, um pouco do tático, né? Um pouco de tática de como as equipes jogam, formação que usam e as armas que elas têm para ganhar essa final. Primeiro é importante frisar que é uma final que muitos não acreditavam, né? Uma final que se no início da temporada você chega e fala, a final da Champions desse ano vai ser Inter e PSG. Você desconfia um pouco, muito pelo processo das duas equipes. A Inter, a gente acreditava um pouco mais, porque é uma equipe que já vem num processo bom nos últimos anos, já vem, inclusive, chegando à final de Champions, 2022, 2023. Então é uma equipe que vem se consolidando na Europa, para agora na Itália, para depois tentar se consolidar na Europa. E o PSG tem passado por uma reformulação até no seu processo, né, até no seu projeto, digamos assim, perdendo algumas estrelas importantes, trazendo jogadores caros, mas de um outro patamar de mídia, digamos assim. Então, são equipes com características diferentes, mas o futebol, de alguma maneira, agradece, porque são equipes que jogam futebol, cada uma do seu jeito, é claro. E como essas equipes chegam para essa final? Começando pelo PSG, que chega à sua segunda final da história. A final que jogou foi em 2020, contra o Bayern de Munique. Acabou perdendo, mas é uma equipe que chega para tentar levar o título para a França depois de 32 anos. O último título foi do Olympique de Marselha. Nessa Champions, ficou em 15º na fase de Liga, que contava com 24 classificados no total. No mata-mata enfrentou o Bertrand, o Liverpool, Aston Villa e o Arsenal. São equipes que enfrentou até agora no mata-mata. E agora vamos falar um pouco da Inter, como é que chega. A Inter chega à sua sexta final de Champions, venceu em 63/64 e 64/65. E depois 2009/2010 e perdeu em 66/67 e 2022/2023. Tenta o seu quarto título da história para tentar, de alguma maneira, coroar essas últimas 6, 7 temporadas que tem sido da Inter de Milão, ganhando o campeonato italiano e tentando agora a Champions League para tentar voltar ao topo e trazer esse título de volta para a Itália, né, que o último que trouxe, inclusive, foi a Inter em 2010. Nessa Champions, a Inter ficou em quarta na fase de Liga, foi muito bem. No mata-mata enfrentou o Feyenoord nas oitavas de final, o Bayern nas quartas de final e o Barcelona nas semifinais históricas, inclusive. Falando um pouco das estatísticas, vou trazer as principais estatísticas das duas equipes e também logo depois, taticamente, para trazer o que as equipes tentam traduzir nos números para o campo, como que jogam, como que são as suas formações. Primeiro a Inter. A Inter é o time que é a primeira em chutes bloqueados na competição, 357. Sofreu 11 gols em 14 jogos, tem a melhor defesa dos dois da final, né, em relação. Tinha a melhor defesa, mas depois do confronto contra o Barcelona isso mudou um pouco, que tomou muito gol, apesar de ter feito mais também. É a primeira em clean sheets, 8 jogos sem sofrer gols na Champions League, tem 26 gols marcados na competição, e um dado muito curioso e muito importante que mostra um pouco dessa Inter é a equipe que perde menos chances importantes, grandes chances no jogo, 1,8. Ou seja, perde quase 2 chances importantes por jogo, e isso é muito importante, né? E é muito pouco, inclusive. É um time camaleão, como a gente fala, na semifinal provou um pouco disso. É um time que é consideravelmente defensivo, porque
se defende, depois ataca, e contra o Barcelona isso foi pouco ao contrário, né? Atacou muito, tomou muitos gols, e inclusive teve que fazer isso para passar. É um time que se defende como poucos e tem a transição também muito boa, tem as fases do jogo muito bem definida e muito bem feita, um time letal, não se brinca com essa Inter de Milão. Agora eu vou aproveitar para falar taticamente dos Nerazzurri, também conhecida, como também é conhecida a Inter de Milão. A Inter bebe de várias variações táticas dentro do seu jogo, na fase ofensiva, na saída de bola, e na fase ofensiva, como eu vou trazer aqui para vocês, isso fica muito nítido no seu jogo. O momento defensivo da Inter, a equipe joga no 3-5-2 e nesse momento defensivo, como vocês veem na tela, isso fica muito nítido, né? O time tenta fechar muito o meio campo, a lateral fica por conta dos alas e os atacantes eles fecham o seu lado e fecham muito o meio também, né? Principalmente parando um pouco o primeiro volante da equipe adversária. Na saída de bola, também vocês veem na foto, a saída já muda um pouco, a Inter não tem só uma saída, é verdade, mas geralmente gosta também de sair com a linha de 4 atrás, na imagem vocês veem. E quando fica, obviamente, 4 atrás, para a saída de bola, automaticamente vão ter 5 ou 6 no campo ofensivo do seu adversário. Então, assim, isso faz diferença porque vai tentar ter superioridade numérica aonde é importante, aonde o jogo acontece e aonde ele é resolvido. E o que eu destaco também é o Çalhanoğlu, camisa 5, cara que faz essa saída de bola muito bem da Inter de Milão. No momento ofensivo, vocês veem na tela aí também, aqui tem muito da saída de bola. 2 dos 3 meio-campos um pouco mais à frente, que geralmente é o Barella e o Mkhitaryan. Os alas eles sobem, dão amplitude, então vocês vão ver os alas nesse momento ofensivo muito abertos, quase colados na linha lateral. Os atacantes sempre juntos e a jogada cantada da Inter, o lançamento, principalmente do Bastoni, do Di Marco, para ter essa escorada, principalmente do Marcos Thuram, que faz isso nessa temporada, escora para trás, ou para o Lautaro Martinez correr ou enfiar essa bola para o Marcos Thuram, ou o Barella vindo de trás, o Mkhitaryan, o Di Marco. Então, assim, é uma jogada muito importante da Inter de Milão. Falando agora do PSG, um pouco das estatísticas, é o primeiro que mais finaliza, 300 chutes que fez, né, na temporada inteira. Tem o segundo melhor ataque, com 33 gols feitos, só perde para o Barcelona. É o terceiro em posse de bola, 59,6. É o primeiro em recuperações de bola, 694, seja dos mais diversos tipos, recuperando a bola por pressão, por marcação forte, por carrinho, por erro do adversário, por forçar o erro. Muitas coisas importantes nessa recuperação de bola aqui. E um dado estatístico importante sobre o PSG, ela tem 3,9 grandes chances de gols por jogo. Isso é muito e mostra um pouco do que esse PSG é capaz. Eu tinha falado anteriormente nos vídeos, né? O PSG é uma equipe também muito completa, vai muito bem nas fases do jogo, da defensiva, transição, e na ofensiva também. É um time muito competente. Também não pode vacilar com esse PSG, porque ele é muito rápido e tende a matar o jogo de diversas maneiras. Agora, falando deles um pouco da parte tática, né, os Le Parisiens, como são conhecidos também, o PSG ele tem também variações importantes no seu jogo e algumas bastante detalhadas que eu vou falar aqui no vídeo, que a gente já viu ao longo da temporada. A formação que o PSG usa é o 4-3-3, né, o tradicional. No momento defensivo, a gente vai ver na tela que o PSG tem coisas importantes, né? Já vemos conceitos diferentes ao se defender em relação à Inter, que vocês veem agora. O PSG se defende no 4-1-4-1. E tem a linha de passe e o posicionamento como principais ferramentas para essa defesa. Porque, como os jogadores ficam bastante próximos, a linha de passe é muito interrompida. Eles realmente diminuem muito e também conseguem marcar tanto o meio, tanto as laterais por conta dessa formação, que pode ter um espaço entre linhas, principalmente ali do meio da defesa e do meio campo, mas isso a gente fala depois. O que também destaca o deslocamento dos laterais, né? Aí na tela, na foto, vocês veem o Hakimi saindo da direita para fechar um pouco no meio, se entrar um passe por ali, a mesma coisa ocorre do outro lado com o Nuno Mendes.
Falando um pouco agora da saída de bola, vocês veem na tela, obviamente a equipe só não tem um jeito de sair jogando, dependendo muito do adversário, de como se comporta, mas geralmente eles partem de 3 jogadores atrás e um volante vindo. Esses 3, né, o Marquinhos, o Pátio e o Nuno Mendes, lateral esquerdo, fecha como terceiro zagueiro. E aí, engraçado a gente pontuar o Hakimi, que é o lateral, né, ele vira um ala, um ponta pela direita, fazendo e expandindo um pouco o time adversário, né, abrindo essa lateral da equipe adversária. E fiquem de olho nesse posicionamento dele, que vai mudar agora no momento ofensivo, que inclusive eu falo agora. Na tela para vocês, parece, mas não é a mesma coisa da saída de bola. O conceito é bem semelhante, o 3-1, como eu falei, 3 defensores e um volante, mas o pulo do gato é o Hakimi. Se na hora da saída de bola ele vira um ala, um ponta pela direita, aqui no momento defensivo ele vira mais um meio-campista. Não é à toa que ele tem feito gols, tem feito essas chegadas por trás, confunde muita defesa, inclusive, porque o volante às vezes fica na dúvida de quem pega, né? Que sempre tem gente ali no meio, então às vezes você não sabe quem acompanhar. E essa movimentação dele é muito importante, porque ele é um cara que tem muita qualidade para o chute, para o passe, e ele vindo do meio é mais um que dá um equilíbrio ali no meio, e o atacante o atacante ali vai fechar mais como ala, como ponta mesmo. O atacante na direita, no caso. O PSG é um time muito rápido, uma equipe que realmente ataca e contra-ataca muito bem. É um time que tem um ataque posicional, movimentação e ataque entre linhas, né? Então isso é muito importante para a equipe. Eu falei um pouco das formações, vou colocar aqui na tela de novo. A Inter provavelmente deve ir com essa formação que vocês estão vendo na tela. A única dúvida talvez é o Pavard ou o Bissek, mas eu acho que deve ser o Pavard mesmo. De resto, a mesma coisa. A linha defensiva, o meio, o ataque, as alas, todo mundo disponível em ambos os times. Agora eu vou falar um pouco do PSG, que deve vir com essa formação aí. O Hakimi, que eu acabei de falar, o Donnarumma, o meio de campo, o ataque. Tem dúvida no ataque, pode ser o Doué ou o Barcola. Ainda não se sabe ao certo, estou fazendo esse vídeo antes de começar toda essa especulação de escalação, mas é provável que seja o Doué mesmo, como eu coloquei aí. E realmente, eu coloquei a Inter, você pode ter estranhado, de amarelo, porque esses vão ser os uniformes. A Inter vai jogar de amarelo e o PSG vai jogar com o seu uniforme tradicional. Agora eu vou falar um pouco das armas das equipes, as armas que elas têm para tentar ser campeão. Do lado dos franceses, eu destaco alguns jogadores. O Donnarumma, que é o melhor goleiro da competição, está num nível excelente, vem jogando muito bem. O Marquinhos, que é o capitão, é o cara que destaca ali na defesa, com o Pátio também, que vem jogando muita bola. O Hakimi, como eu falei agora há pouco, é um multifuncional desse time, joga muita bola, um dos melhores laterais do mundo. O Vitinha é o cara do equilíbrio do meio campo, da saída de bola, tem jogado muito mais, marca, joga, corre, muito bom jogador. O Fabian Ruiz também é outro cara no meio que se destaca muito, às vezes conhecido por fazer seu trabalho sujo, mas é um cara muito técnico, né? Isso é interessante de ver. O Kvaratskhelia, né? Um atacante muito bom, chegou nessa temporada e vem jogando muita bola. É um jogador que corta para a direita, corta para a esquerda, finaliza de longe, é muito rápido, marca muito também, se entrega muito. E o outro é o Dembélé, cara que talvez seja o destaque do time, né? Por fazer sua melhor temporada da vida. Vem jogando muito bem, 8 gols da Champions, é o cara que a gente pode realmente esperar nessa final. Eu destaco o Hakimi, é o multifuncional dessa equipe, tem 5 assistências na Champions, vem jogando muito bem, gols importantes também. E o para ficar de olho, um jogador que pode sair do banco de reserva e ser importante, ou começar de titular, é o Doué. Muita personalidade, muita qualidade e boa finalização. Tem feito os gols também, e gols importantes na equipe do PSG. Então esses eu destaco. Agora, no lado dos italianos, eu posso falar do Sommer, que é o segundo melhor goleiro da Champions, vem agarrando muito, enquanto o Barcelona se mostrou seu valor. O Bastoni, que é um dos melhores zagueiros do mundo, vem jogando muito bem, vem jogando de lateral quando precisa também, muita qualidade, assim como o Di Marco, esse sim lateral, ala, um dos melhores do mundo, batida na bola, qualidade, muito importante. O Çalhanoğlu, esse cara, assim como o Vitinha, é o cara da saída de bola, o cara que tem muito a bola do pé, e ele ainda tem a bola parada, né? O cara da bola parada da Inter, bate pênalti, bate falta.
O Barella, um dos melhores volantes do mundo, joga muita bola, chega na frente, marca, defende, corre, cruza, completo, muito completo. E o Marcos Thuram, a dupla ali com o Lautaro, o cara que, o camisa 9, gols importantes, principalmente contra o Barcelona, joga muita bola, vai chegar a 100% e com certeza tudo para fazer uma grande final, assim como o Lautaro Martínez, o capitão, a referência da equipe, 9 gols na competição, destaco ele, liderança total desse time, um cara muito importante. E para ficar de olho no cara que pode sair do banco de reserva e ser muito importante, o Fratesi, que vem jogando muito bem, destaco a força, o fator surpresa dele, a estrela, tem sido importante, tem feito gols importantes, foi o cara do gol da classificação contra o Barcelona, inclusive, o cara que vem jogando demais. Vou falar um pouco das curiosidades dessa final para a gente fechar esse vídeo. É a primeira final desse modelo novo da Champions, né? Como eu havia falado. É a primeira final desde 2004 que não tem nem time espanhol, nem inglês e nem alemão. Isso muito interessante. Inclusive a final de 2004 foi Porto e Mônaco. O palco da final Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, é uma final que geralmente traz novos campeões. Fez isso em 4 oportunidades, a última, o Chelsea, em 2012. Vamos ver se essa final será assim. E a gente vai ter o quarto sul-americano a levantar a taça de Champions League como capitão. Isso aconteceu, obviamente, em outras 3 oportunidades. Fernando Redondo em 2000 pelo Real Madrid, o Javier Zanetti pela Inter em 2009 e 2010 e o Marcelo em 2022 também pelo Real Madrid. E o próximo vai ser Lautaro, argentino, ou o Marquinhos, brasileiro, que vai fazer isso. O show de abertura vai ser da banda Linkin Park, para quem gosta, uma banda muito conhecida, muito forte. E também a última curiosidade é que é uma final inédita, que dá um ar todo de coisa nova pra gente. Mas e aí, quem que vai ser campeão, Gabriel? Olha, é muito difícil, é uma final muito disputada, muito pau a pau. Eu acho que são equipes que chegam muito forte para essa final. A Inter querendo essa cereja do bolo do que tem sido as últimas temporadas. O PSG é o maior troféu da sua galeria, a obsessão da equipe de Paris. Pela bola jogada, eu acredito que o Paris Saint-Germain tem um pouco de superioridade, porque realmente tem jogado muito bem, mas também por qualidade e por experiência, o que precisa fazer, pelo modo de jogo, como consegue se comportar nos mais diversos momentos do jogo, a Inter também tem um pouco de superioridade. Então, 51-49 para mim, para a Inter de Milão. É o que eu torço e pelo que eu aposto, porque eu acho que chega um pouco mais pronta, digamos assim, a equipe Nerazzurri. Mas, detalhe importante, as últimas 5 finais, 4 tiveram placar mínimo, placar de 1-0, então final sempre é muito perigoso. Me fale aí quem que vai ganhar, para quem que você está torcendo. Eu particularmente estou muito ansioso para essa final. Obviamente vai ser uma final muito boa. E lembrando que o jogo será às 4 horas da tarde, né, 16 horas. Vai passar na TNT Sport, na Max, no streaming, e na SBT também vai passar. Eu volto para fazer análise do pós-jogo e falar um pouco do campeão também. É isso, tamo junto. Espero que seja um grande jogo. Mande esse vídeo para seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo.